Graças a Deus. Oh, Deus. Se você tem um pedido de oração, vai colocando aí. Os meninos vão anotando, as pessoas vão anotando, os responsáveis vão anotando. Depois, no final, nós vamos estar orando por vocês. Vamos estar clamando. Quantos milagres já têm acontecido? Quantos milagres, né? Deus tem feito em nossas vidas, em particular. A gente deveria fazer uma live só para contar os milagres, não é? Os milagres que Deus tem operado. Porque a gente pede, a gente clama todos os dias. E todos os dias nós temos visto o poder sobrenatural dos céus, o poder sobrenatural de Deus agindo. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo levantadas. Pessoas sendo levantadas. O aflito sendo tocado, recebendo paz. Quantas coisas. E hoje eu quero colocar algo que Deus colocou no meu coração. Eu quero pedir para o Espírito Santo colocar no teu coração. No teu coração. Essa palavra Deus me deu num momento que eu estava no hospital. Eu estava com a avó Luzia, com alguém muito amado da nossa igreja. Mas muito amada por mim. Muito amada por mim. Alguém que eu tinha como uma mãe. Ela faleceu. Agora fazem, acho que 2 semanas que ela faleceu. Mas eu ali no hospital com ela estava em coma. Quantas experiências que eu tive ali com ela e o Espírito Santo. Foi lindo, lindo as experiências que Deus me deu ali com ela e o Espírito Santo. E uma dessas experiências foi essa palavra que Deus me deu ali no hospital. E eu gostaria que você fosse abençoado por essa palavra. Então preste atenção para que nada fuja, né, da sua mente, você capite tudo aquilo que Deus quer falar com você. Eu quero ler o livro de Abacuque, capítulo de número 3. Abacuque, capítulo de número 3. Esses dias, a Adriana, ela estava fazendo a live dos jovens, e eu até escrevi para ela, acho que a gente é gêmula mesmo, né? Como é gostoso a gente ter os filhos espirituais e perceber que esses filhos espirituais têm essa ligação com a gente, né? E ela pregou na live, ela pregou exatamente sobre Abacuque. E naquela semana, Deus tinha me dado essa palavra, eu fotografei e mandei para ela. Falei, Adriana, olha só, acho que a gente é gêmula. Não é gêmea, gente, é gêmula mesmo. Né? E eu falei, olha que coisa maravilhosa, como o Espírito Santo é, né? E ela compartilhou uma palavra maravilhosa ali com os jovens, nessa live de jovens, mas as lives de jovens têm abençoado não só a vida dos jovens, mas tem abençoado a vida de tantas pessoas.
E eu louvo a Deus por cada um que tem se levantado, junto comigo, junto com o pastor, para nesse tempo cuidar da igreja, para nesse tempo sermos semeadores do amor, né? Para ninguém tem sido fácil esse tempo. Para ninguém. Não é? Então eu louvo a Deus porque Deus tem colocado pessoas que ficam trabalhando, ficam nos ajudando. A gente não teria condição de fazer nada sozinho. Por exemplo, hoje nós estamos aqui, é o primeiro culto que fazemos aqui na igreja nova, depois que começou a pandemia, né? Nós começamos o primeiro culto, depois da pandemia, a gente teve a quarta que teria o culto, não tivemos, a sexta não tivemos, e no domingo se reuniu eu, o pastor, a Noemi e a Débora na sala da nossa casa, assustados. E para quem acha que é fácil estar à frente, olhando simplesmente para um buraquinho, que é o que eu estou vendo aqui, ó. Um buraquinho, era isso que eu e o pastor via. A gente via só isso. Lá na sala da nossa casa. Mas Deus, e eu falava, o que será? O que será de nós? Como vai ser? Como vai ser esse tempo? Eu imagino que a gente estava assustado como Abacuque. Assustado como este homem que buscava respostas, porque Abacuque ele buscava respostas. E ali, Deus não nos deixou só. Deus levantou pessoas que têm trabalhado. Às vezes você vê nessa tela 3, 4, 5, 6 pessoas, mas tem gente trabalhando por trás. E eu louvo a Deus por essas pessoas que não têm se cansado de trabalhar e não têm buscado fama humana, não têm buscado recompensa terrena. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que fazem parte dessa igreja. E por isso essa palavra de Abacuque falou tanto ao meu coração. E aqui, o versículo de número 17 é tão conhecido. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, o tema nosso é: assim cantou Abacuque. Eu mandei para vocês o tema? Eu mandei, mas acho que eu estava sem internet. Perdoa, gente. Eu mandei. Mas eu esqueci. Eu esqueci que eu estava sem internet no celular. Me perdoa. Eu mandei no grupo da mídia. E eu sempre vejo que eles colocam ali, né? O tema é esse, olha. Assim cantou Abacuque. 2 pontos. Ainda que. Esse é o tema. Esse é o tema. Assim cantou Abacuque. Ainda que. E aí, o verso de Abacuque 3, verso 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente.
Esses são os versículos para esta palavra, para a palavra desta noite, em nome de Jesus. Nós vamos ver que então, para a gente entender esses versos aqui de Abacuque, a gente precisa entender, né, um pouco da situação que Abacuque estava enfrentando. E Abacuque, ele era um homem, como eu disse, que ele estava buscando respostas. Eu não sei, eu me identifiquei muito com ele, porque, principalmente nos dias de hoje, né, eu acho que a gente tem procurado, né, e buscado tantas respostas. E ele estava assim, perturbado pelo que ele observava. E ele começou a fazer, desde lá do capítulo 1, ele começou a fazer perguntas difíceis para Deus. Ele começou a fazer perguntas difíceis. E essas perguntas não eram meramente exercícios intelectuais, mas também eram amargas reclamações. Abacuque, ele estava ali vivendo num mundo agonizante, e isso partia o coração dele. Por isso que eu digo que nós vamos nos identificar com essa palavra, né? E ele perguntava: Deus, por que existe o mal nesse mundo? Ele perguntava: até quando eu clamarei por socorro sem que o Senhor me ouça? Até quando eu gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Se você for ver lá o salmista, eu até anotei aqui o Salmo de número 13, se você ler todo o Salmo 13, o salmista também fazia os mesmos questionamentos de Abacuque, também eram os questionamentos ali do salmista, e são questionamentos talvez da nossa alma hoje. E o profeta, então, com grande confiança e coragem, ele leva essas reclamações diretamente a Deus. Veja bem, ele não leva a outra pessoa. Ele não fica fazendo as suas reclamações a outras pessoas, mas ele faz a sua reclamação diretamente a Deus. E aí, quando a gente começa a ver, se você for ler na sua casa, todo capítulo de número 1 vai falar sobre essas perguntas de Abacuque. Mas o capítulo de número 2, então, nesse capítulo vem as respostas do Senhor. Gente, quanta coisa que a gente poderia parar e ver aqui. Eu gosto muito quando diz aqui no capítulo 2, quando ele começa a dizer assim, olha, Abacuque diz assim: eu por-me-ei na minha torre de vigia, e colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei, para ver o que Deus me dirá. Engraçado. Abacuque era o profeta. E aqui ele fala que ele vai ficar na torre de vigia. Torre de vigia, quando a gente vê na palavra, geralmente a gente se coloca na torre de vigia para orar, para clamar pelas vidas, pelas pessoas. Mas aqui Abacuque, ele fala: não, eu vou me colocar na torre de vigia, e eu vou me colocar ali até que o Senhor me dê resposta. Tamanha era a indignação deste homem. Mas olha o que o Senhor responde.
O Senhor me respondeu. O Senhor me respondeu. Escreve a visão. Grava-o sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Veja que coisa linda isso, gente. Eu acredito que esse seria, assim, o primeiro outdoor da história. Deus falando, faz um outdoor bem grande. Faz um outdoor e ele vai ser, assim, bem grande, para que todos que passem, mesmo que correndo, mesmo que de carro, seja de que forma for, possa ler, possa ver a visão. E aí o Senhor começa a dizer aqui, né? Ele fala, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. E se tardar, espera, porque certamente virá, mas não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Esse é o versículo chave aqui de Abacuque. Mas o justo viverá pela fé. Então aqui nesse capítulo 2, o Senhor começa a responder os questionamentos do profeta e pede então que ele faça esse outdoor, que ele escreva a sua resposta claramente para que todos tomem conhecimento e compreendam. Sabe? Eu acredito que o Senhor fala muito aqui com a gente, né? Mesmo que a gente, eu anotei aqui, olha, para o que lê essa palavra, corra e obedeça. Para o que lê essa palavra, corra e obedeça. Nós que estamos hoje ouvindo essa palavra, vamos correr e vamos obedecer essa palavra que está vindo para a nossa alma, para o nosso espírito. Pode transparecer aqui que o inimigo triunfe, diz Deus, mas no final eles serão julgados e a justiça prevalecerá. O juízo pode não surgir rapidamente, mas o juízo virá. É a resposta que Deus vai dar a Abacuque. O juízo pode não vir na hora que você quer, Abacuque, mas certamente o juízo virá. Então, as respostas de Deus aqui vão preencher todo o capítulo 2. Todo o capítulo 2. E uma coisa que fica aqui muito clara nas respostas de Deus é: os cristãos devem confiar que Deus dirige todas as coisas de acordo com os seus propósitos. Não esteja equivocado. Queridos, Deus cuida. Não esteja equivocado. Os cristãos precisam confiar que Deus dirige todas as coisas de acordo com os seus propósitos. É difícil entender? Muito. Muito difícil entender. Mas é verdadeiro. É a palavra de Deus que está falando aqui, que Ele é aquele que cuida dos fiéis. Você tem sido fiel? Você tem sido fiel a Deus? Em todo esse tempo, você tem sido fiel a Ele? Então Deus cuida. Deus cuida daquele que tem fé. Deus cuida daquele que tem fé. É isso que o Senhor dá como resposta para Abacuque no capítulo de número 2. O verso de número 4, ele fala esse versículo chave.
O justo viverá pela sua fé. Nós não vivemos por aparência, por circunstância. Nós não vivemos por determinações humanas, por respostas humanas. Mas nós vivemos por fé. Por fé, queridos. O justo, ele será preservado. E ele irá sobreviver. Então, mesmo a pandemia, mesmo a todo esse tempo que você tem passado de dificuldade, o justo viverá pela fé. Você será preservado, você irá sobreviver, creia nisso. Paulo, ele usa essa mesma expressão. Talvez você já tenha visto esse versículo, né? O justo viverá pela fé. Talvez você tenha visto lá no Novo Testamento. E ele é usado 2 vezes por Paulo. Paulo vai usar essa expressão em Romanos capítulo 1, verso 17. E também vai usar lá no livro de Gálatas, capítulo 3, verso 11. O justo viverá pela fé. Tome isso para a sua vida. Tome isso para o seu dia. Você será preservado. Todos os dias, levante da sua cama e fale para você mesmo. Diga isso: eu serei preservado, a minha família será preservada. Nós vamos sobreviver a tudo isso. Nós vamos sobreviver a tudo isso. Uma outra coisa muito interessante, que eu gosto muito de sempre ir em busca, o significado do nome. Nós temos um nome muito curioso, Abacuque. E Abacuque, que coisa! Como o Espírito Santo, gente, é tremendo. Eu ali naquele hospital, de máscara, com a minha querida mãe ali, com aquela que eu considerava uma mãe para mim, ali, em coma, ficando 12 horas com ela ali, porque a gente não podia, no começo, nem trocar, tinha que ficar o tempo todo ali, vivendo um tempo que ninguém pode se abraçar, vivendo um tempo que ninguém, parece que, eu me sinto assim, parece que foi tirada a minha identidade, parece que foi tirado, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de abraçar, de beijar. Eu acredito que assim a gente transmite o amor de Deus, o calor de Deus, né? A gente transmite o fogo do Espírito Santo. E eu ali, e Deus falando comigo através dessa palavra, e eu fui ver o que significava o nome Abacuque. E Abacuque significa abraço, abraçado. No original hebraico, nós podemos entender como sendo alguém que abraça o seu povo num tempo de desespero. Ah, queridos. E Deus, Ele é aquele que tem nos abraçado em todo tempo. Em todo tempo, para que a gente não venha se desesperar, né? Deus é aquele que tem nos abraçado, para que sintamos o seu amor e o seu cuidado. Eu não posso chegar agora em você, te abraçar, te beijar. Eu não posso. Mas o papai pode. O cuidado dele pode ser demonstrado de várias maneiras. E ele também, o nosso Deus também quer que eu e você sejamos pessoas que abracem o seu povo em tempo de desespero.
Mas esse abraçar agora não é no sentido original, que é envolver com os nossos braços, nos mantendo junto ao peito. Mas é tempo de abraçar, sem envolver com os braços, mas nos dispondo para ajudar e não permitir que o desespero tome conta da vida das pessoas. É tempo de abraçar de uma forma ou de outra. É tempo de abraçar. Então, o nome Abacuque é significativo para nós nos dias de hoje. E Abacuque, ele se abraçou a uma causa. Ele se abraçou, ele estava vendo a sua sociedade sendo arruinada, sendo destruída. Abacuque, ele estava vendo a esperança do futuro da sua família arruinada. Ele estava vendo a possibilidade da fé judaica ser extinta da face da terra. Leia o livro de Abacuque, você vai entender melhor tudo isso. Mas ele entende que o mal não triunfará para sempre. O mal não triunfará para sempre. Que você e eu possamos entender isso. O mal não triunfará para sempre. Ele também entendeu que o Senhor continua no controle. E que ele pode confiar que o Senhor defenderá aqueles que lhe são fiéis. Então, espere pacientemente pelas providências do Senhor. O que você está precisando como providência de Deus para a sua vida? O que você está precisando como providência? Espere pacientemente. Abacuque, ele sabia que Deus ia disciplinar o seu povo. Ele sabia disso. E as disciplinas e provas não são experiências agradáveis, irmãos. Ah, mas não são mesmo. Não são. Não são. As provas, as disciplinas não são agradáveis na nossa vida. Como é difícil passar pelas provas. A gente canta. Passa pela prova dando glória a Deus. Passa pela prova dando glória a Deus. Mas na hora de passar pela prova, pela disciplina, dói. Dói muito. Então elas não são agradáveis, mas elas vêm para nos tornar seres humanos melhores. E sabe, querido, nós temos que sair melhor de tudo isso. A gente fica perguntando, quando vai acabar tudo isso? Até quando? Até quando? Você já perguntou para você mesmo o que melhorou em mim durante esse tempo todo? O que melhorou aqui dentro de mim nesse tempo que eu estou vivendo? Nesse caos todo, não é? Então, quando nós estamos na prova, nós somos mais humildes. Nós choramos mais. Nós confiamos mais. Nós acreditamos mais. Nossa, quando a gente está ali na prova, nossa, a gente é de fé, né? De fé. E Abacuque, ele aceitou que o povo precisava ser disciplinado. Então, ele questiona no capítulo 1, no capítulo 2, o Senhor vem dando as respostas. Vai lá vendo os ais de Deus. E aí, então, Abacuque entende que muita coisa é necessária e que a disciplina precisa vir. E então, Abacuque pede,
o que Abacuque pede para Deus é ajuda e misericórdia. Lá no capítulo de número 3, o verso de número 2, começa a oração de Abacuque. E ele diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Ou seja, ele ouviu Deus. Primeiro Deus ouviu ele. Mas depois ele teve que ouvir Deus. Ele teve que ouvir Deus. E Deus vem dando as respostas para ele. E agora no capítulo 3, então, ele faz uma oração. E ele reconhece: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e eu me sinto alarmado. E aí ele pede: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. E na tua ira, lembra-te da misericórdia. Lembra-te da misericórdia. Então, aqui a gente vê Abacuque falando com o Senhor, né? E aceitando que o povo precisava ser disciplinado. E ele se incluía nisso. Mas ele fala: mas lembra-te da misericórdia. O ser humano pode louvar a Deus. Quero que você guarde muito isso. O ser humano, ele pode louvar a Deus por dois motivos ou em duas situações diferentes. Vamos colocar assim. Primeiro, a gente louva a Deus por uma grande vitória, ou pode louvar a Deus por uma grande vitória, e a gente pode louvar a Deus por uma grande derrota. Como assim, pastora? Louvar a Deus por derrotas? Você vai entender o que eu estou falando. Louvar a Deus por uma grande vitória é muito fácil. É muito fácil. E a gente não precisa nem ser salvo por isso. Quando a gente vê lá Elias no Monte Carmelo, né? Quando o fogo de Deus desceu, o fogo de Deus vem e lambe toda a água ali do altar, os primeiros a se prostrar e declarar que só o Senhor era Deus, ou seja, louvaram a Deus, os primeiros foram os profetas de Baal. Então, não é necessário ser um cristão para louvar a Deus nas grandes vitórias, não é? Este louvor, quando tudo vai bem, ele não é considerado impressionante. Não é considerado impressionante. Mas o louvor impressionante, ou o louvor que agrada a Deus, e você vai entender por que nós estamos falando isso, o louvor impressionante é quando você louva a Deus sem motivo para louvar. É quando você louva a Deus sem motivo para louvar. É quando tudo vai mal. Ou quando na sua fraqueza, você então encontra força para louvar a Deus. Ou quando em meio às lágrimas, você encontra forças para dizer, como Abacuque diz: todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Por isso que aqui essa oração de Abacuque, ela se torna este salmo tão maravilhoso, que são os versículos que nós lemos no início. Então você está entendendo por que não é tão simples assim a gente ler simplesmente alguns versículos que estão lá no final do livro de Abacuque? Nós temos que entender toda uma história, para daí sim nós abrirmos os nossos olhos espirituais
para a grandeza do louvor impressionante, que Abacuque prestou a Deus. Ele prestou um louvor impressionante. Tudo estava mal. Tudo estava mal. Ele olhava e ele via que as coisas não estavam bem. Mas mesmo assim, ele resolveu fazer um salmo de adoração a Deus. Por isso, queridos, é importante o louvor impressionante na nossa boca. Quando tudo vai mal. Este é o louvor que impressiona o céu. É esse o louvor que faz cair as cadeias. Abacuque é um desses que louva no momento mais complicado de sua vida. E ele então inicia esse salmo, esse louvor, dizendo, por isso o tema da nossa mensagem. Assim cantou Abacuque, ainda que. Então ele inicia esse salmo, ele inicia esse louvor impressionante dizendo, ainda que, ou mesmo que, ou apesar de. A menção, olha só, quando a gente lê lá, os versos do início da nossa palavra, ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Nós podemos ver aqui a menção dessas 3 árvores. Figueira, que produz o figo, E o figo para Israel, gente, é muito importante, até os dias de hoje. E naquela época, se você for ler na palavra, você vai ver, eles faziam uma pasta de figo, que era muito importante para a cura. Eles usavam como medicação o figo. Então, olha só, a figueira, a videira, que é responsável pela uva, A oliveira, que é a azeitona. E depois ele fala, e os campos não produzam mantimento. E as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ou seja, Abacuque ele está falando sobre uma linha de todos os produtos agrícolas que a nação dependia. Eles dependiam de tudo isso para se alimentar. Mas Abacuque diz, ainda que. Ele diz, ainda que, mesmo que falte. Então aqui, a gente pode ver o triunfo da fé, o ápice da fé de Abacuque, e deve ser o nosso como cristãos, ainda que. E aí ele termina dizendo, ainda que, todavia, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Oriamanaia, Chamanás. Aleluia! Esse é o ápice, o triunfo da fé deste homem. As pessoas precisam olhar para nós e também ver o ápice da nossa fé. Ainda que as coisas não vá bem, todavia, eu exultarei, eu exaltarei no Deus da minha salvação. Eu confio no meu Deus. Então, querido, nada pode nos levar ao desespero, mas o justo viverá pela fé.
o justo viverá pela fé. E ele termina aí dizendo: os meus pés será como os da corça. A corça é um animal muito veloz e ela não pisa em falso. Por isso ela escapa rapidamente do perseguidor, ela escapa do inimigo. Então, o quadro é este. Ao passar pelas provas, aquele que é fiel a nós, aquele que nos abraça, lembra? Aquele que nos abraça em tempo de desespero, fornecerá um caminho de escape para que o seu povo seja capaz de enfrentar toda a prova. É isso que ele está fazendo em todo este tempo. Talvez você não tenha conseguido ainda enxergar, porque você está olhando com seus olhos humanos. Mas olhe com Orialamanás. Olhe com seus olhos da fé e veja os caminhos de escape que Ele tem dado para você. Ele sempre fará você superar. Eu estava aqui pensando e quando eu cheguei aqui na igreja, hoje, o Éder está aqui como diácono hoje, e a gente não se via já há tanto tempo. E eu falei: nossa, Éder, como é difícil, cada dia de subir, cada dia de olhar para a igreja e não ver a igreja presente, cada dia de subir e falar. É um dia de superação. É o tema do nosso ano. É um dia de superação. E nós somos homens e mulheres de fé. E vamos superar, queridos. Nós vamos superar. O Espírito Santo é com você. Será que podemos ter perdas? Abacuque disse: sim, ainda que. Mas a nossa fé nos fará superar. O nosso Deus nos ajudará a superar as montanhas de dificuldades de cabeça erguida. Ele nos fará superar com pés de corça, em nome de Jesus. Essa é a palavra que o Senhor tem para o teu coração nesta noite. Faça como o Abacuque. Sabe? Faça como ele. Levante um louvor impressionante ao Senhor. Mesmo que tudo vá mal, mesmo que pareça tudo estar caindo sobre a sua cabeça, levante os seus olhos. Olhe para o céu e exalte o Deus da tua salvação. Este é o louvor que agrada a Deus. Nós vamos orar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E levante agora o seu louvor impressionante, como Abacuque. Ainda que. Papai. Eu oro, Senhor, por todos aqueles que estão ouvindo, vendo essa live. Eu oro. E, Senhor, como Abacuque, eu peço: aviva, Deus, o coração de cada um dos teus filhos. Aviva. Levanta, Senhor, os teus filhos na fé. Nós queremos, Senhor, viver o ápice da nossa fé. Nós queremos viver o triunfo da nossa fé. Assim como Abacuque viveu. As coisas não estavam bem. Ele tinha muitas perguntas, ele tinha muitos questionamentos para Deus. E talvez assim esteja o coração das pessoas que estão me ouvindo agora, cheios de questionamentos.
quê? Por que, Senhor, passarmos tudo isso? O Senhor podia, num minuto, exterminar esse vírus. O Senhor podia, num minuto, fazer com que tudo voltasse ao normal, ou melhor do que estava antes. Ou o Senhor poderia fazer isso, aquilo, enfim, nós temos até respostas. Porque nas nossas orações nós costumamos fazer isso. Nós costumamos orar, já dando, Senhor, as respostas para o Senhor, já dando, Senhor, as ordens para o Senhor. Mas, Pai, nesta noite eu quero pedir que o nosso louvor possa te impressionar, dizendo, como Abacuque disse, ainda que, mesmo que haja percas, mesmo que a gente não entenda, ainda que, todavia, nós queremos, Senhor, nos alegrar em Ti. Nós queremos exultar no Deus da nossa salvação, mesmo que não haja entendimento da nossa parte. Mesmo, Senhor, que essa mãe não entenda o que está se passando com seu filho. Mesmo que esse pai, mesmo que esse relacionamento conjugal, essa família não entenda o que está se passando, Pai, que eles aprendam a se alegrar, a exultar no Deus da salvação. Porque o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa fortaleza. E o Senhor nos fará sair mais forte de tudo isso. Nós queremos esperar pacientemente por todas as providências, que cada um, Pai, dos teus filhos, esperem por todas as providências do céu, que o Senhor já tem preparado para todos aqueles que te amam, ó Deus. Eu oro, Pai. Eu oro agora pelos enfermos. Eu oro, Senhor, por todos aqueles que estão acamados, internados, hospitalizados. Eu oro por todos aqueles que estão trabalhando nos hospitais, que estão, Senhor, trabalhando desde o começo, Senhor, dessa pandemia. Eu oro, Senhor, por todos aqueles que estão precisando, Deus, de uma intervenção dos céus, por esses pedidos de oração, Pai. Eu oro, por favor, que o Senhor venha conceder a tua bênção, seja em qual área for, Pai. Alcança a Wanda, que mora lá no Ceará, Deus. Oh, papai, ela está lá se recuperando do Covid. Cuida, Pai, para que ela se recupere totalmente. Em nome de Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso, pelo Sidney, Rosalina e a sua família. Ele tem pedido, Deus, ele tem clamado. Cuida desta família, pelo Luiz Bigoto, pela Gabriela, pela Lucy, Deus, por todos aqueles velhinhos que estão ali, aquelas mamães que estão ali no asilo, pela recuperação da Lucy, Pai, que aquela mente, Senhor, seja, Senhor, agora tocada, Deus, por favor. Eu oro pela minha cunhada, Deus, em nome de Jesus, que um toque das tuas mãos ensanguentadas alcance a vida da Nádia. Nós temos visto, Senhor, o teu milagre. Eu creio, Pai, eu creio que ela será um milagre completo e que ela testemunhará, Deus, aquilo que só o Senhor pode fazer. Eu oro pelo Milton, pela Milena, pelo William, oh Senhor, pelo Alan, pelo Wilson, pela Laine, pela Dona Mafalda, Maria do Carmo, Silvana Bonaldo, que está internada, precisando também de um milagre, oh, pela Priscila, que está com o Covid. Por favor, Deus, alcance essas vidas, vai restaurando cada família, cuidando de tudo que for necessário, Pai. Alcança a tua igreja, cada um que faz parte dessa igreja do Cervezão, cada família, Senhor, como teu filho tem orado por cada dizimista fiel, cada um, Senhor, que não tem se esquecido da tua casa. Cuida, Pai, prospera para a honra e glória do teu santo e bendito nome.
Ainda que, todavia, nós nos alegraremos, Senhor, e exultaremos no Deus da nossa salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Quanto tempo faz que você não dá um glória a Deus? Quanto tempo faz que você não dá um aleluia? Grite um aleluia. Se for preciso, dá uma de louco aí. Grita um aleluia. Seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por tua palavra, por teu amor, por tua bondade em nosso favor. No nome do Senhor Jesus, nós te adoramos, ó Pai. Assim cantou Abacuque. E você, como você tem cantado, que nós possamos cantar cânticos, hinos de louvor que agradem o coração de Deus. Obrigado, Pai, por essa palavra, obrigado por esse tempo. Obrigado por seu amor, por sua misericórdia e porque, graças a Deus, o Senhor está no controle absoluto de todas as coisas. Quando o Senhor Jesus deu a sua vida, cumpriu-se a palavra do profeta Zacarias: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Eles ficaram sem Jesus, assustados, com medo. Foram ali praticamente alguns dias sem o Senhor. Mas ele apareceu novamente, falou com eles e disse para eles ficarem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles ficaram, foi praticamente uma quarentena. 50 dias após a Páscoa, nós sabemos o que aconteceu. Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. O Espírito Santo veio sobre eles e eles mudaram a história de toda a humanidade. O Senhor Jesus, Ele pagou o preço, nos lavou, nos purificou e o Pai enviou o Espírito Santo, o Paráclito. E que bom que nós estamos aqui hoje porque o Espírito Santo nos ensinou que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador. Mas eu fico imaginando essa quarentena que os discípulos ficaram, que enfrentaram, que passaram 40 dias sem ter ali o mestre, simplesmente se sustentando na palavra dele, quando ele disse que eles seriam mudados e transformados. Então, para Deus há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas. Até mesmo para o Espírito Santo ser derramado, houve um tempo. Até mesmo para que a cabeça de Satanás fosse esmagada, houve um tempo. Satanás pensou que fosse Abel, pensou que fosse Moisés, mandava matar as crianças. Quem será que vai nascer de mulher que vai esmagar a minha cabeça? No entanto, no tempo oportuno. Então Deus, com certeza, Ele sabe e conhece o tempo oportuno para a sua vida. Ele sabe e conhece o tempo oportuno para a sua casa. Sabe e conhece o tempo oportuno para cada um dos seus filhos. Por isso, queridos, permaneça fiel nessa trajetória. Certamente o Senhor te alcançará, te abençoará e você desfrutará da boa mão do Senhor sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus. Estamos terminando o mês de maio. Dia 31 é o último dia desse mês, é domingo de Pentecostes. A nossa igreja em todo o estado de São Paulo, eu não sei, talvez em todo o território nacional, tem aí como um lema este mês, o mês do Espírito Santo. O mês do Espírito Santo. Domingo é dia de Pentecostes. Ali em 1 Coríntios capítulo 16, eu tenho falado muito desse versículo, porque ali capítulo 16 o apóstolo Paulo, ele está sabendo da situação de Jerusalém, por causa da perseguição, por causa da miséria que estão passando. O apóstolo Paulo, então, ele está passando por toda aquela região e ele, então, levanta uma coleta para os santos. 1 Coríntios capítulo 16, verso 1, quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. Amanhã vamos ter uma live aqui, falando sobre a carta do apóstolo Paulo à igreja aos Gálatas.
Na verdade, não é uma igreja. Na verdade, a Galácia é uma região. E o apóstolo Paulo, então, ele está levantando ali em toda aquela região uma oferta para ir para Jerusalém. Mas ali, a partir do verso 5, na minha Bíblia está escrito assim: os projetos de Paulo. Os projetos de Paulo. E os projetos de Paulo era ir para Jerusalém, mas ele fica ali com os discípulos, nos diz a palavra de Deus, quando ele está passando pela região da Macedônia, ali ele diz, verso de número 8, ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes. Os discípulos já sabiam esperar até o Pentecostes acontecer. Certamente sabiam esperar até o Pentecostes acontecer, porque eles sabiam que no Pentecostes, no 50º, o dia de milagres, o dia da libertação, o dia onde o Espírito Santo veio, celebrando, na verdade o Pentecostes celebra a chegada da palavra de Deus, que vem do monte, quando Moisés traz também, são muitas celebrações do Pentecostes. Domingo, dia 31, é dia de Pentecostes, e o apóstolo Paulo disse que eu aguardarei até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna se me abriu. Eu tenho profetizado que nesse mês uma porta grande e oportuna se abrirá em seu favor, no nome do Senhor Jesus. Então, domingo é dia de Pentecostes, mês de junho, mês do Espírito Santo, aniversário do meu casamento, aniversário do meu pai, datas importantes, mas é o mês do Espírito Santo. Queremos nos mover, talvez ter todos os dias oração na igreja, todos os dias uma pessoa estando aqui, tendo um tempo de oração, respeitando, não estamos abrindo aí o culto ainda, estamos debaixo de orientações, de obediência. Provavelmente a partir do dia 20 começará a ser liberado, assim com restrições, mas é decretado no estado de São Paulo, dia 21, o terceiro domingo do mês de junho, um dia de busca pelo Espírito Santo. Sabe, muitas pessoas sempre procuraram: pastor, eu quero me batizar. Ontem mesmo estava no velório, uma pessoa me procurou: pastor, eu quero me batizar. Tem umas 4 pessoas que têm procurado, que querem se batizar, mesmo nesse tempo. Então é maravilhoso saber que a palavra de Deus continua o seu curso. Continuamos fazendo a obra de Deus. Há umas pessoas reunidas aqui agora. Deixa eu ver quantas pessoas, 6 pessoas ou 7 pessoas, vão estar saindo daqui agora, indo pelas ruas, passaram a tarde fazendo alimentação e vão estar agora cuidando, levando agasalho e levando alimento para os moradores de rua. Estão saindo daqui. A obra não para, fazendo ou vestindo a causa do Senhor, como a pastora pregou nessa noite, no nome de Jesus. Por isso, seja fiel a Deus, o ame, porque nós dependemos dele em todos os momentos da nossa vida, tá? Eu quero orar agora pelos dizimistas, pelos ofertantes. Se alguém tem na sua casa a oferta, vai fazer através dos canais que nós temos aqui, a conta oficial da igreja, você pode anotar aí, Banco 756, agência 50423, conta corrente 13622, dígito 0, está o CNPJ da igreja, você pode anotar, você pode acompanhar, voltar na live depois, você vai encontrar a conta da igreja. Pelo QR Code que está aqui, você vai entrar na página da oferta, ou também euamo.ieqcervezão.com.br. Vocês têm acompanhado aí, nós temos investido, trabalhado, mudamos agora, estamos na igreja nova, mudando as nossas lives, e nós contamos com a sua fidelidade, com o seu amor, e graças a Deus eu sei, tenho visto e ouvido muitos testemunhos, mesmo nesse tempo, de pessoas que têm se surpreendido com aquilo que Deus tem feito nas suas vidas financeiras, porque é maravilhoso saber que a boa mão do Senhor está sobre nós, e como diz a palavra, quando nós dizimamos, ofertamos, nós temos a janela do céu aberta sobre a nossa vida. Por isso, Pai, nesse momento, pela autoridade que me é dada em obediência ao chamado, eu quero abençoar cada ofertante, cada dizimista,
cada pessoa que crê na tua palavra e obedece a tua palavra, Pai, e certamente vai colher do fruto dessa obediência no nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a cada dizimista, a cada ofertante, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Abençoa os teus filhos que vão estar saindo agora, fazendo evangelismo pelas ruas da cidade, nos lugares onde o Espírito Santo os levará, que o Senhor os sustente, os abençoe, os proteja e os guarde no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Então, domingo é domingo de Pentecostes. Hoje eu jejuei até praticamente quase 1h da tarde, trabalhando aqui na igreja. Tinha uma palavra, mas estava vindo a pastora, também tinha uma palavra. E é tão maravilhoso, nós sabemos que nós temos pastores e tantas pessoas que certamente poderiam estar pregando hoje aqui, porque tem intimidade com Deus e sempre tem uma palavra de Deus, não precisa inventar nada, fazer média nenhuma. E eu disse para a pastora, então pode pregar hoje. E ela ministrou ao nosso coração, graças a Deus, assim como cantou Abacuque, que nós possamos cantar nesse tempo, que certamente o Senhor nos dá a vitória no nome de Jesus. Amém? Que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo permaneça sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Um abraço apertado, um beijo, daqui pode dar, bem forte, com muito respeito, no nome de Jesus. Deus abençoe você e sua casa. Amém. Graças a Deus.